Boa noite, galera. Estou gravando para vocês a nossa aula sobre processamento, programação de processadores, né, e sistema operacional. É uma aula bem teórica, ela fala sobre como funciona o seu programa, o sistema operacional, outros programas, APIs e coisas do tipo, porque as nossas próximas aulas nós falaremos de objetos e componentes e vamos começar a criar uns componentes mais complexos. Então, eu queria dar essa noção antes para vocês entenderem e fazerem programas melhores, até os programas de vocês mesmos serem programas melhores, mais utilizáveis, mais confiáveis, mais otimizados. Porque o programador hoje, ele só se preocupa em compilar o executável e enviar para o cliente. Ele não se preocupa com a qualidade do executável dele. Por quê? Porque hoje as linguagens de programação elas já fazem um serviço de transformar tudo quanto é tipo de objeto que você tem em programa. Então eu vou explicar para vocês algumas coisas que vão fazer vocês pensarem melhor para poder otimizar mais os programas de vocês tanto para o programa que vocês vão enviar para os seus clientes, quanto os programas que vocês têm nos computadores de vocês, porque eu vou explicar como funciona o processamento do processador e do sistema operacional. Então vamos lá. Os computadores mais antigos, os processadores, eles eram de um único núcleo. E eles tinham o barramento, né, que é o que faz a comunicação de dados, comunicação de memória, esse tipo de situações. E esses barramentos, eles faziam essas ligações com os dispositivos periféricos também. Então, você tinha barramentos de 8 bits, de 16 bits, 32 bits, 64, que é o que se tem hoje em dia, né? 32 e tal. Os mais antigos eram 8 bits, se eu não me engano. Tem uma tabela até de barramentos. Você começa com barramento ISA, VESA, o SCSI, o PCI, PCI Express. Todos esses eles têm uma velocidade de comunicação. Hoje, a placa-mãe do computador ela já vem com todos os dispositivos embarcados, mas quem lembra antigamente como era um computador, você tinha que ter uma placa de vídeo, uma placa de som, você tinha que ter uma placa controladora IDE para discos, porque ela também não vinha na placa-mãe. A placa-mãe ela suportava somente o processador, a memória, tinha um conector DIN para teclado e as placas mais antigas nem entrada serial tinha. Então, tomando por base assim, a arquitetura do sistema operacional, ela era muito simples, porque os dispositivos eram muito simples de serem controlados. Então você tinha a BIOS, que controlava o sistema básico de boot, né, para você poder ter o sistema básico para o sistema operacional funcionar. A BIOS detectava todos os hardwares que estavam acoplados no computador, tanto que as BIOS não eram plug and play, você, para trocar um dispositivo, você tinha que desligar o computador. Hoje em dia, os dispositivos mais novos têm hot swap, plug and play, mas os sistemas operacionais eles funcionavam de acordo com um hardware muito simples. Quem conhece eletrônica a fundo sabe que quanto mais simples o hardware, mais fácil é de você lidar com ele para poder programar os seus dispositivos. Então, quando você vai aumentando a complexibilidade, você vai tendo que escrever mais códigos e códigos mais proprietários. A exemplo do Windows e dos Macintosh e dos IBMs. O Windows ele sempre foi criado com a intenção de fornecer um sistema operacional para quaisquer processadores que existissem na época. E na época dos computadores mais antigos, eu vou citar aqui a lista de três fabricantes, mas existiam até mais, né? Mas esses três foram os que marcaram a época, que eram o Cyrix, a AMD e a Intel. Hoje nós temos só a AMD e a Intel, e aí entrou os novos processadores ARM. A ARM ela existia, porque a ARM ela é um conceito de processador. Mas poucos fabricantes se preocupavam, porque os processadores ARM eram mais usados para dispositivos eletrônicos, para IoT, que era para dispositivos para indústria, para fabricação de robôs, esse tipo de coisa, porque ele tem baixo consumo energético,
ele já tinha parte do que se tem na placa-mãe hoje, um ARM ele já tem dentro do processador. Hoje que os processadores mais novos têm isso, mas o ARM ele é muito bem desenvolvido, porém ele tinha instruções menores. E os processadores x86 da Intel, eles comportavam instruções mais complexas, então os sistemas operacionais poderiam realizar mais tarefas do que os ARMs na época. Então, baseado-se nessa informação que você tem de como funciona mais ou menos uma placa-mãe e um processador, o Windows ele tinha que controlar muito pouco. O Windows 3.11 nem existia o Plug and Play. Os dispositivos ainda eram controlados pela BIOS e pelos sistemas em DOS. Tanto que vários dispositivos do Windows 3.1, quem conhece sabe, você instalava ele no DOS, você não instalava no Windows. A exemplo disso era placas de som Sound Blaster, você instalava no DOS 6.22 e o Windows detectava ela. Com o avanço do sistema operacional, porque o Windows 3.11 ele foi feito muito rápido para poder concorrer com o macOS. Então ele foi feito muito mal projetado. Ele tinha muitos vazamentos de memória e ele pegava o hardware basicamente e tentava simular as mesmas operações para todos os tipos de processador. Então ele tinha às vezes que capar o processador. O processador poderia ter algumas capacidades a mais, mas para igualar o sistema operacional, como eles não tinham drivers de processador, eles tinham que às vezes não utilizar certos recursos na época do Windows 3.11. Tanto que, se você olhasse na época do Windows 3.11, era visível que um computador com processador Cyrix, AMD ou Intel, eles tinham praticamente as mesmas características de velocidade. Só que nessa época os periféricos foram começando a melhorar a sua qualidade e foi aumentando a necessidade do nosso computador de adicionar novos tipos de periféricos. E esses novos tipos de periféricos a serem adicionados, eles iriam requerer novos métodos de trabalho interno do sistema operacional. A exemplo disso, são as IRQs. Quem lembra na época da instalação de dispositivos antigos sabe que tinha o barramento e o intervalo de requisição à memória, que era IRQ. E as placas-mães eram muito limitadas porque tinham poucos IRQs. Com o advento do computador e os melhoramentos do mesmo, as placas-mães começaram a suportar barramentos de maior velocidade, para poder comportar dados em 16 bits. Então, esses 16 bits, ele abria um canal de dados maior de comunicação e permitia até os processadores a expandir sua velocidade. Tanto que hoje, os nossos sistemas operacionais, eles são no mínimo 32 bits acima. 32 e 64 bits, ok? Tendo-se por base que o seu sistema operacional hoje ele é 32 e 64 bits, para você ganhar velocidade, você tem que mandar cada pacote de dado completo. Então, cada informação que você manda para o processador, você manda um pacote de 32 bits ou um pacote de 64 bits. Aí entra a mágica do sistema operacional, entra a mágica dos barramentos de memória, entra a mágica de outros dispositivos, que é, dentro desse conteúdo desse pacote de memória, ele saber o que pertence a cada dispositivo. Por isso que uma falha recente que foi descoberta dos processadores, ela afeta justamente esse intervalo de memória protegida. Se um processador estiver acessando um determinado intervalo de memória, ele pode ser subscrito, então você pode fazer um jailbreak de dados na memória. Esse é o sistema aí desses dois vírus grandes que estão dando dor de cabeça para os fabricantes, que na época nem se pensava nisso, porque não se tinha esse tipo de comportamento, não existia nem vírus. Então os vírus foram popularizando-se a partir do Windows, pelas falhas de segurança e coisas do tipo, com o advento da internet. E também pela popularização do sistema operacional, que o Windows foi o sistema operacional mais usado. Porém, a Microsoft ela não dominava todos os ramos do seu próprio sistema operacional. Então, ela estava em desenvolvimento com o mercado em desenvolvimento. Daí que, quando saímos do Windows 3.11, do Delphi 1,
que era um protótipo de Delphi tecnicamente. Ele estava trazendo para vocês, programadores, o Object Pascal para um sistema operacional gráfico, que tinha uma placa de vídeo de 8 bits de cores, 16 bits de cores. Isso daí depende, não era nem 8 bits, se eu não me engano era 8 cores, 16 cores, 256 cores já com Windows 95. Os hardwares eram muito muito limitados mesmo. Porém, o Delphi ele já nascia saindo do DOS, né, do Pascal para DOS, e aproveitando a interface gráfica do Windows que estava vindo aí no mercado, se popularizando, eles trouxeram o mesmo conceito, a orientação ao objeto RAD. Por que eu falo RAD? Vocês têm que colocar isso em mente, porque as nossas próximas aulas de componente eu vou explicar para vocês a diferença de um objeto programático e de um objeto RAD. Mas nessa nossa aqui, eu estou colocando para vocês aqui um pouco de sistema operacional, de 3.11, de processamento, justamente porque com o advento dos sistemas operacionais, os programas ficaram maiores. Como os programas ficaram maiores, vocês têm que conhecer mais como funciona o processamento do seu programa para otimizar o seu programa quando vocês fizerem um programa. Tanto que eu vou explicar também sobre o escopo do executável nessa aula mesmo. E falando aqui para vocês agora sobre o escopo do executável vindo do sistema operacional, nós estamos vindo do Windows 3.11, que ele é 8 bits, 16 bits, já entrando no Windows 95, que pegava do DOS. A Microsoft mentia para as pessoas falando que o Windows 95 não tinha DOS, mas ele ainda tinha. A diferença é que eles melhoraram a interface gráfica e a Microsoft fez muito bem ao mercado. Eu não gosto da Microsoft, mas ela fez muito bem ao mercado. Por que eu falo que ela fez muito bem ao mercado? Porque com o advento do Windows, muitas tecnologias foram criadas. Então, se vocês olharem direito, os sistemas operacionais antigos eles eram muito baseados no hardware que era disponível, que era aquele hardware que se tinha para o Windows 3.11. Então, a Microsoft tentava trabalhar com aquilo. Aí, com o Windows 95, foi um passo maior. A Microsoft começou a se aliar com a Intel para poder simplesmente aproveitar mais a velocidade dos processadores de um fabricante. Antes dela ter os drivers de processador, ela se aliou à Intel, tanto que no começo todo mundo sabe que a Microsoft era bem ligada à Intel, porque a partir dessa ligação com a Intel, a Microsoft passou também a entender mais da engenharia do processamento para melhorar o seu sistema operacional. O Windows 95 ele tinha uma interface melhor, mas ele também tinha um comportamento diferente. No Windows 3.11 você tinha a fila de processamento. A fila de processamento do sistema operacional, que existe até hoje, é um intervalo de memória alocado pelo sistema operacional, de forma que, quando você põe um executável em operação, ele é alocado naqueles endereços ali que o sistema operacional vai reconhecer como endereços alocáveis para processamento. Então, a fila de processamento está ali. São vários endereços disponíveis para processamento, que o processador mapeia aquilo dali e gerencia aquilo dali. Daí que existe a prioridade do executável. A prioridade é justamente por isso, porque a partir do momento que o sistema operacional ele executa um ciclo de processamento, o ciclo de processamento completo é ele rodar todos os programas que estão em atividade naquela fila de processamento. Isso é um ciclo de processamento. Então, quantos mais programas carregados existem na memória do computador, leva mais tempo para um ciclo de processamento se completar. Daí a necessidade hoje de você ter o quê? Multicores. A ideia de você ter o multicore, que são vários núcleos de processamento, é justamente para quando o sistema operacional requerer o status de processamento da fila, ele vai requerer a cada núcleo e cada núcleo vai executar independente aquela ação. Então o sistema operacional ele só vai gerenciar as requisições dos núcleos de processamento simultâneo. No nosso caso, na época do Windows 95, como ainda não existia vários núcleos de processamento para o sistema operacional, ele só tinha uma área de processamento. Essa área de processamento
ela era limitada à quantidade de memória que se tinha no computador e a memória cache, que é um arquivo de paginação de dados, que até hoje o sistema operacional usa. Porém, a Microsoft hoje, ela copiou do Unix e do Linux, ela também usa partição de troca, que é uma partição de swap. Mas antigamente ela usava um arquivo de buffer, um arquivo único de paginação de memória, para expandir o quanto o sistema operacional poderia usar. Então, ela fez isso como um truque para melhorar o sistema operacional, para ele poder comportar mais operações, porque no começo do Windows 95, os hardwares ainda eram muito limitados. Você se tinha Pentium 75, Pentium 100, 486DX4 100, 486DX266, e as pessoas instalavam sistemas operacionais nesses tipos de computadores. E a Microsoft, para poder criar um mercado maior, ela teve que se aliar à Intel para as pessoas terem que subir o nível dos seus computadores para o sistema operacional evoluir. Só que quanto mais o sistema operacional evoluía, ele trazia mais beleza gráfica, porque iam nascendo as placas de vídeo com memória dedicada. Porque antigamente a placa de vídeo ela tinha simplesmente a memória cache e pouca memória dedicada. Depois foi criando-se as placas de vídeo com mais memória dedicada. Placa de vídeo de 1 MB. Eu lembro das placas de vídeo Trident, muito boas, de 1 MB, 4 megas de memória. E outras placas que foram nascendo na época, antes das aceleradoras de 3D. Essas placas já permitiam que o sistema operacional exibisse imagens com maior qualidade. Então, com essas imagens de maior qualidade, os programadores também começaram a se empenhar em fazer programas mais belos. Por quê? Porque um sistema operacional em si, ele não provê para o programador classes, objetos. O sistema operacional ele não te dá um form. Quem te dá o form é a sua linguagem de programação, que é o que eu vou explicar mais na frente, na parte de programação. O sistema operacional, ele te dá APIs. Essas APIs que são um conjunto de informações de processamento do sistema operacional que permite a linguagem a criar os objetos para diminuir o código que você, programador, vai usar para interagir com aquele sistema operacional. Só que sendo um sistema operacional mais bonito, ele vai comportar imagens, e os programadores vão querer usar imagens. Essas imagens elas requerem recursos, que são resources, que são gravados no executável. Esses recursos, eles às vezes são embutidos no executável, e isso aumenta o processamento para você carregar um executável, porque quanto melhor é o sistema operacional, mais você quer usar dele. E quanto mais a linguagem de programação te fornece ferramentas, menos você quer entender como elas funcionam. A otimização que eu gosto de falar para todo mundo é justamente entender o conceito das coisas, porque existem coisas que é melhor você criar do que usar o que está pronto. Porque aquilo que está pronto foi feito de forma genérica, para um uso geral, para todo mundo usar, mas não é otimizado para a sua necessidade. E nós temos que, com todo esse conhecimento que eu estou tentando passar para vocês, tentar mostrar que o processador ele vai executar alguma coisa e ele também tem os seus limites. O limite dele às vezes é o sistema operacional, o barramento interno. Esse barramento interno ele é um grande dificultador. A exemplo disso, você pode ter um computador com 10 processadores. Quantos mais processadores, mais complexo é para falar com o sistema operacional, porque ele vai ter uma ponte única de comunicação entre o hardware, que é chamado barramento. Então você tem o barramento de memória, o barramento dele de dados, vários tipos de barramentos dentro de um computador, mas de ponte única. São como se fossem estradas de mão e contramão, que elas têm um limite. Então, quanto mais dados você tiver, eles vão ficar naquele gargalo. Então, tem que se melhorar as placas-mães para aumentar o barramento, aumentar o sistema operacional para poder comportar programas mais parrudos. Então, se você quer que seu programa rode rápido, você às vezes tem que aprender a criar certas situações. Por quê? Você tem que levar em conta que a tecnologia da criação dos sistemas operacionais, elas passaram por dificuldades que até hoje elas existem. A exemplo disso, hoje você tem um sistema operacional 64 bits. Eu estou usando aqui o Windows 10 original, totalmente certinho, ele é 64 bits. Ele tem um barramento de dados de 64 bits. Mesmo que eu tenha 10 processadores, ele continua tendo um barramento de dados de 64 bits. Eu tenho
4 núcleos no meu computador, ok? Mas prestem atenção como funcionam os núcleos de processamento do seu computador. Quem tem mais, assim, curiosidade vai prestar atenção que se você olhar os núcleos de processamento do seu computador, bonitinho, em funcionamento, que está aqui, ó, vejam aqui que a minha CPU, ela trabalhando, vejam que ela tem vários cores em processamento, mas não são todos que estão em funcionamento. E vocês lembram aqui do que eu falei de barramento de dados? Vejam que o sistema operacional ele tem uma velocidade para ele transmitir dados entre o HD e a CPU, e a sua rede, e a sua memória. Tudo isso tem um custo para o sistema operacional que ele tem que balancear. E esse balanceamento ele vem através da prioridade que o seu programa tem na fila de processamento. Quando nós formos mexer com threads, isso vai ficar bem mais claro. Mas tenham em mente nessa nossa aula que o seu programa, primeiro, programador, quanto menor for o seu programa, mais rápido ele vai executar. Segundo, tenha em mente, evitar de colocar imagens nos seus componentes. Criem uma pasta com as suas imagens e abram essas imagens à medida do que forem usando. Por quê? Porque se vocês colocarem as imagens para serem compiladas no seu executável, elas vão usar uma área do programa chamada área de recursos, que são os resources, que vai deixar o seu executável grande. Então, o sistema operacional, quando for executar o seu executável, ele vai abrir parte do código, mas ele vai carregar todos os recursos. Então, ele vai usar muita memória para poder ser utilizado e às vezes não vai estar fazendo nada. Então, você vai ter um programa muito pesado. Tanto que esses web services, REST Data Web, vocês vejam que ele é muito compacto, porque o servidor tem que processar e descarregá-lo rapidamente. Porque vejam aqui, programas, uso de programas e memória. Vejam o Camtasia mesmo. Eu estou gravando esse vídeo para vocês e olhem o uso de memória do Camtasia. Agora olhem o uso de processador. Muito baixo, mas o uso de memória é relativamente alto. Firefox, a mesma coisa. Então, quanto menos imagens existem no executável, vejam que ele é menor. Olha isso daqui, esse programa não tem form. Ele não tem interface gráfica, então olha quanto ele consome de memória. Esse programa é minúsculo. Mas vejam o AVG, ele tem uma interface gráfica. Olha só a interface gráfica dele quando ele é carregada. Mesmo que o programa não está carregado na tela, olha quanto de memória ele está carregando. Por quê? Porque ele tem que carregar os resources, os recursos. Vejam que quando eu carrego a interface gráfica, eu carrego o processamento, mas a memória do programa é inalterada. Porque essa interface gráfica já está carregada. Mesmo que ela não está sendo visualizada pelo usuário, mas todos os componentes gráficos e imagens dessas coisas estão carregados. Isso é muito danoso para o seu próprio programa. Vejam que programas que não têm interface, eles simplesmente têm muito pouco acesso à memória. E esse acesso à memória, ele é gerenciado pelo sistema operacional em partes. Então, quando você tem um programa, igual em Delphi, os programas Delphi, geralmente, você não tem como definir qual core ele vai processar, e isso é até bom, porque os programadores eles não sabem do famoso balanceamento de dados. O balanceamento de dados é justamente quando o seu programa requer uma informação, o sistema operacional, ele saber se aquele núcleo ele está a 100%. Quando ele está a 100%, ele pegar aquele seu dado que ia ser processado naquele núcleo e processar no próximo núcleo. Só que se você tiver um programa pequeno, de baixo processamento, ele vai processar no núcleo, mesmo quando o núcleo está perto do gargalo, porque ele ainda vai ter outros núcleos prontos, e esse núcleo que está aberto em processamento, ele é mais rápido, porque ele já está em uso. Os outros núcleos, eles ficam em idle, eles ficam esperando informação. Eu espero que essa aula de sistema operacional e de recursos e de acesso à memória tenha ajudado vocês. E nas nossas próximas aulas agora eu vou falar já de componentes de novo, né? De componentes visuais, RAD. E eu espero que gostem, deixem um like aí no canal. Falamos de novo na próxima aula. Entendam melhor o sistema operacional. A gente sempre vai estar dando essas aulazinhas teóricas que são as
ponto 1, ponto 2, ponto 3, que são mais aulas informativas, e as nossas aulas instrutivas são as nossas aulas do nosso curso. Valeu, galera. Espero a todos na próxima aula.